Muito obrigado a todos e quero agradecer aqui os nossos convidados, o Vicente e o Leonardo, que vão falar um tema muito importante. Vamos ver se vocês se identificam. Vendo e não vejo o dinheiro entrar na conta. Cansei de reclamar, qual o respaldo jurídico que eu tenho? Então, Vicente, muito obrigado, Leonardo. Como é que é isso? A pessoa vende e não recebe? Exatamente isso. A pessoa vende e não recebe, ou às vezes recebe muito menos do que deveria receber. Né? Primeiro, agradecer a oportunidade, apresentar aqui o Leonardo e trazer esse debate para vocês. O que acontece? O pessoal vende no cartão, passa na maquininha, ele faz o custo, né, mais ou menos da taxa que ele contratou, mas ele não recebe aquela taxa, ou não recebe nem o valor. Né? E ele tem a falsa impressão, às vezes, está recebendo. Essa semana eu tive uma discussão, uma audiência com a juíza, que a juíza disse, mas como? A pessoa entra no outro dia na conta e vê ali o valor do débito. E o crédito, que é a maioria. E o voucher. E as outras bandeiras. Hoje não é mais voucher, hoje é cartão pré-pago. Né? Houve a mudança do governo agora nessa semana, que ele alterou 1.000 leis trabalhistas para 15, e aí agora é tudo pré-pago, tem que ser aceito em tudo que é lugar. Então aquele cartão antes que era só refeição, alimentação, agora ele tem que ser aceito na loja, ele tem que ser aceito no clube. Então para o trabalhador é bom, né? Mas para o estabelecimento, agora o que era um problema antes só do supermercadista, do restaurante, agora é um problema geral. Eu até queria comentar, eu acabei peço desculpa, né, que a RAV é uma empresa especialista em conciliação de cartão de crédito. Sim. E é muito comum ter essa divergência entre o que você passa lá na maquininha e o que a tua operadora disse. Como é que funciona? A gente faz a conciliação e a RAV, informações que vêm, a gente não, mais porque a gente ouve ligação em todo o país, seria uma das únicas, ou teriam poucas, que fazem a conciliação retroativa. Né? Existem os programas de cartões. O nome é o mesmo, mas não é o mesmo serviço. O programa de cartões faz agora, é um programa ali conciliando. A RAV faz o retroativo. O pessoal lá da RAV vai quase me matar, mas a RAV, nós falávamos antes 5 anos. Hoje a jurisprudência, eu que faço os processos, pode dizer, estão conseguindo legislação de 10 anos, Fabiano. Para trás, porque é uma relação contratual. O STJ decidiu que relação contratual é 10 anos, artigo 205 do Código Civil. Né? E a gente trouxe até o Leonardo um pouco para explicar isso, porque tu está lá vendendo, não está entrando valor. Como é que tu está declarando? Como é que tu fica? Como é que fica o estabelecimento? Né? Nós temos um caso lá de uma senhora, lá para cima, né, no Nordeste, que ela levou a multa da Receita, que ela declarou que tinha vendido uns 200 mil no ano e a Receita está dizendo que uma bandeira declarou que ela vendeu 1 milhão. Ela nunca viu esse valor. Como é que funciona isso? Existe um cruzamento que todas as administradoras de cartão de crédito têm que prestar, tanto para a Receita Federal quanto para o Banco Central, informando quanto cada bandeira faturou para aquela empresa, naquele CNPJ, no cruzamento básico de dados. E como tudo é muito eletrônico, hoje em dia as notas são eletrônicas, as declarações são eletrônicas, o fisco tem acesso a tudo, ele está num Big Brother. Muitas vezes ele não consegue fazer tudo o que ele deveria porque é imenso o arsenal de coisas e o pessoal dele é pouco preparado e pouca gente. Mas vocês têm que ter em mente o seguinte, esse serviço de conciliação ele é uma porta de entrada para tu ter um mínimo de gerenciamento para tua empresa para depois tu chegar em outras questões e principalmente assim, a gente sabe, né, gente? Muito supermercado não tira notas fiscais de tudo aquilo que vende. Ninguém é inocente, ninguém é santo nesse mundo. Só que, gente, assim, ó, minimamente o que passa nas máquinas de cartão, vocês têm que saber quanto é e pelo menos isso mandar para a contabilidade de vocês. Já começa por aí. Né? E a questão, uma coisa mas que eles não só deixam, eles não vão saber o quanto que é, porque os arquivos que o portal informa não é o que realmente às vezes entra na conta. Não é. Por isso que nós existimos, porque aquele relatório que está lá no portal não é o relatório que eu consigo na RAV. Sabe aquela história de sabe aonde apertar o parafuso? Eu sei eu e a Raquel sabemos quais arquivos estudar, quais arquivos pedir e temos lá o nosso pessoal lá, a Joana, aonde analisar. Essa semana de uma bandeira, a Joana estava dizendo, é que eu sei que aquela bandeira paga em 15 dias e eu localizei ela lá e já faço a diferença de taxa lá. Hoje estava eu e ela numa operação
ao meio-dia, também localizando a bandeira nas vendas que não estava no relatório. Então é muito específico e até hoje se discute isso no judiciário, que é a teoria finalista mitigada, que é o grande, né, que é a máquina de cartão, que é um banco, hoje são multinacionais, e o pequeno, ou seja, a maior rede de supermercados não chega ao tamanho deles, que são bancos, né? E me diz uma coisa, isso vale a pena entrar na área já jurídica ou às vezes um acordo antes é o mais saudável para resolver o problema? Ainda existe isso? Fabiano, o Open Bank era para vir para solucionar. Tá? O que é o Open Bank? Open Bank é o banco aberto, né? Que depois virou o Open Al, que eles querem fazer tudo aberto, sistema financeiro aberto. Isso não é tendência brasileira, isso é mundial. Né? Eu estudei bastante, eu fiquei super feliz quando veio isso. Vai resolver meus problemas. Não, só me deu dor de cabeça. A LGPD é o início do Open Bank, depois vem o Open Bank. É dados, tudo são dados. Os dados teriam que cruzar. O Open Bank é hoje tu está aqui, tu tem a tua conta no Itaú. Tu não está satisfeito com o Itaú, tu quer passar para o Santander, tu aperta o botão compartilhar dados, manda para o Santander todo o teu histórico econômico e o Santander analisa e te dá tudo o que tu tinha, o cheque especial, tudo que tu tinha no Itaú. Antes não, né? Nós tinha que abrir uma conta, esperar 6 meses para o cheque ter validade. Antes nem aceitava o cheque. Não, hoje é o Open Bank. E o OpenAL abre isso até para o plano de saúde, para tu não ter aquela carência, o seguro do carro. Isso é o OpenAL, é a abertura de teus dados. Então, LGPD, tu é dono dos teus dados, tu é dono de ti. Antes eles eram. Tu ia no médico, tu tocasse o médico, ele não te dava o receituário, te vira. Hoje não, até o médico vai ter que te dar. Como ele disse ali. Então, está começando um mundaréu de dados se cruzando que ninguém consegue cruzar direito. E era para o mercado se autorregular. Não se autorregulou. O que aconteceu? Afastou de novo. Voltamos quase para o feudalismo. Né? O senhor feudal, que é os bancos e as máquinas, e os clientes aqui embaixo. E ainda com a economia como está nesse momento, só piora. Tu pede um relatório, hoje tu pede um relatório, para eles não dão. Não dão, tu pede... Tem uma bandeira então, lá que eu... A questão, aquilo que eu havia comentado, a conciliação acaba indo mais para o lado jurídico do que resolver... Nesse momento, sim. Então, é uma tendência dos últimos anos. Tendência de estar agravando, né? Está agravando, tem que o judiciário se meter, porque hoje eles não querem te dar extrato a mais de 90 dias. E nas experiências que vocês têm tido através dos clientes, quando vocês fazem uma análise, encontram muitos erros? Tá. Tinha uma estatística, né? 97% dos clientes que tem uma ou das duas maiores empresas de máquina, 97% dos clientes tem algum erro. E qual é o principal erro que vocês encontram? O maior valor, né, de recuperação, vamos dizer, até hoje a Rave recuperou uns mais de 14 milhões, uns 12 milhões são de uma bandeira que não pagava. E depois tem diferença de taxa, cobrança de máquina inativa, cobrança de máquina da Hipercard, que a Hipercard não tem máquina desde 2013, consulta cheque, ninguém usa cheque. São aquelas micro cobranças. Hoje uma bandeira acabou de lançar um seguro, todo mundo sabe que não vai receber, não paga e não sabe. Então, mas o maior valor é não receber uma bandeira. Isso é grave. É como eu falei ali. Daqui a pouco aquela bandeira está até declarando para o fisco, você vai ser multado, já tinha me acontecido um restaurante em Novo Hamburgo, multado porque aquela bandeira não te pagou, mas declarou. E você não recebeu. Mas você, às vezes, seu contador está declarando, não sei como é que funciona, por causa das notas da compra da mercadoria, né? O contador puxa aquilo que tu emitiu, mas ele nem sabe o que ele está emitindo. Não. Ele diz, eu passei aqui e vou tirar. Mas aí o cara declarou outra coisa, foi outra taxa, no fim dá todo um descontrole que começa, o piso da casa começa necessariamente por esse trabalho. Ele tem que ser feito isso para depois tu começar a olhar outras coisas. E por que, bom, se é tão comum acontecer, por que alguns empresários de todos os ramos, eles procuram ou não procuram fazer essa conciliação? Porque a grande maioria já está utilizando cartão a maquininha. Isso não existe comércio sem maquininha. Não existe. Aumentou 154% o pré-pago só esse mês, 30% ou 60%. Quase o dinheiro quase não existe mais, né?
Porque ele tem a falsa impressão que ele está conciliando. Ele tem a falsa impressão que ele está conciliando. Ele vai lá, ele analisa o débito. E quando ele analisa o débito, ele acha que está entrando, ele acha que está controlando. Né? Eu tinha uma rede de 25 estabelecimentos que nós fomos contratar, novos, até foi uma consideração, a gente conseguiu acabar em 3 meses, também o pessoal lá vai me matar, em 3 meses, mas quando eles contrataram, não, nós temos 5 anos de CNPJ, tá tranquilo, Vicente, tu vai fazer, nós vamos recuperar. E o financeiro dele me diz, nós controlamos tudo, nós fazemos tudo. Nós recuperamos uma bandeira que não estava pagando, tá? Depois outra bandeira que não estava pagando, e depois tinha um monte de... Foi para a justiça, tem máquinas inativas, eles estão cobrando POS inativo, máquinas inativas. Detalhe, ele tem PINPAD, ele não tem POS, ele só tem um POS. E estão cobrando mais de 50 POS dele. Que ele não tem, não existe. O que é POS? É a maquininha. A maquininha. A maquininha é aquela que faz tudo sozinha. Ela é ligada no telefone, ou tem um chip, aquela é a POS. O PINPAD é aquela que é ligada no computador, de um TF. No caixa eletrônico. No caixa eletrônico. Então, e eles vinham cobrando isso dele, e ele também não declarava, porque quando tu declara o valor que tu negociou, né? E aí, quando nós sentamos com o pessoal do financeiro, o financeiro bateu da mesa, me olhou e disse, mas estava tudo certo. Eu disse, como está tudo certo? 120 mil depositados na conta, e mais não sei, 60 mil de máquina inativa, não tem nada certo. Mas, nossa... Essa falsa sensação de que está tudo bem faz com que tu não vá buscar alternativa. É a mesma coisa quanto a parte fiscal contábil. Tu tem, por exemplo, assim, qualquer mercadinho de início ali de 1, de 2 anos, logo ele está batendo 100, 150, 200 mil de faturamento por mês. E aí o teu contador está dizendo assim, não, fica no simples, simples, e não é a melhor saída muitas vezes do simples. Está na hora de tu dar um salto para tu deixar a tua empresa crescer e tu aproveitar certos benefícios que no simples tu não consegue aprender. E mais do que isso, mesmo que, eu já ouvi isso de muitos clientes, e o Vicente sabe muito bem disso, cara, eu não tiro nota de tudo. Veja bem, tá bom, eu sei disso, cara. Só que assim, o que tu declarou para o fisco, tu pagou a mais, em 90% dos casos. Por quê? Porque, cara, o imposto, assim como as máquinas de cartão, eles têm um nível de complexidade gigantesco. O Brasil é o pior país do mundo em termos de direito tributário. Então também, depois de feito esse trabalho, e às vezes até junto, concomitante, a gente faz esse trabalho de análise fiscal para te aproximar, primeiro te proteger um pouco mais, segundo te mostrar que tu tem outras alternativas de crescimento. Tá lá o nosso amigo aquele lá de Pelotas, lá que eu fui visitar, ele tá batendo quase 400 mil de faturamento, me implorou para não sair do simples. Eu disse para ele, pelo amor de Deus, homem, tá na hora de tu sair. Não dá mais para tu continuar aqui, cara. Eu vou te mostrar aqui, ó, você tá pagando 10 mil de imposto a mais por mês. Quer ficar ainda? Quer dar esse dinheiro para o governo? É a mesma coisa com as máquinas. E eu tenho pedido dano moral baseado nisso. Porque tu podia estar mudando a faixa do teu imposto, pagando menos imposto, tu não está, porque tu está preso naquela redoma. Achando que está recebendo, achando que está passando, achando que está lucrando, às vezes tu não está lucrando. Saiu um laudo nessa semana, uma dessas bandeiras, a Cielo não apresentou cálculos e pediu perícia. Saiu um laudo, o perito deixou muito claro que havia cobranças de 20% a 100% da venda. Sabe o que é isso? Meu Deus. E o perito constatou que as bandeiras... Vamos pegar uma bandeira. No mesmo dia, a bandeira teve alteração de taxas. Vamos pegar no débito ou no crédito. Vamos botar o Mastercard no crédito. No mesmo exemplo, né? No mesmo dia, ela alterou a taxa. Ela não tem uma taxa fixa. Né? Não tem a taxa que tu pensa que contratou. Quando tu contrata, eles vão te vender a maquininha. Fabiano, tua taxa no débito é 0,90, tua taxa no crédito é 1,15, isso tu já sai dando pulos, vamos ver, tu pode estar até naquelas associações, tu sai dando pulos de alegria, eles te vendem isso em 3, 4 bandeiras, tá? Aí, como nessa aí, quando ele foi nos contratar, não, mano, tá tudo certo, minhas taxas são 1,15. Tu olhou para baixo? Não naquelas que aparecem na tela. Quando ele olhou para baixo, nossa, tá 6, tá 7, isso no próprio portal. E ele não via, porque ele estava naquela feliz da vida com 1,15.
Só que essas taxas, inclusive, que estavam 6, 7, que eram para ser fixas, estavam de 20% a 100%. Bandeira respondeu o seu cálculo. É isso aí, tá tudo certo, seu juiz, nem tem o que discutir. Eu fiquei assim, meu Deus. Para tu ver a capacidade hoje, nós não temos, nós temos lá, mas o comércio hoje não está preparado para essa mudança. Como eu disse, o Open Bank, o Open Hall mudou tanto. E vem a questão financeira, vem a questão tributária. Qual faixa de imposto tu tá? Quanto tu tinha que estar declarando realmente naquela venda? Como funciona? Hoje, como é que tu poderia estar fazendo combinado? Tu não sabe. Mais do que isso. Uma cerveja, mesmo que tu pegue um mercadinho pequeno, uma cerveja, aquela laranja, a barra de chocolate da moça, todas elas dentro do mercado, por mais que tu esteja dentro do Simples, eles têm uma tributação diferente. Eles têm um comportamento diferente. E vou te dizer, 80% dos mercados que eu já atendi no Simples Nacional não tem a menor ideia disso. E a mesma coisa vale para as taxas. O cara acha que está pagando 1,5, daqui a pouco está pagando 3, está pagando 4, está pagando 5. É a mesma coisa. Tu vende a laranja agora para o Fabiano, tu pagou 6. Tu vende daqui a pouco para o Leonardo, tu pagou 8. No mesmo dia, no mesmo cartão, na mesma bandeira. O Fabiano vai lá e volta, gostei da laranja, vou comprar outro. Passa o cartão e é outra taxa. Isso quando eles não antecipam e dizem... essa audiência dessa semana é o seguinte, ele é um senhor, que a funcionária do financeiro nos contratou, ele não dava bola, mas ela queria ver e nós detectamos antecipação. Quando eu mandei a notificação pedindo que era uma gravação, veio uma gravação de um paulista se fazendo passar por ele, dizendo que estava contratando. Passou o CNPJ dele, passou tudo. Chegou na audiência e eu disse, doutor, eu quero uma perícia técnica dos juízes, não tem perícia para fazer isso. Eu disse, tá, então vamos fazer o seguinte, senhora, ouça ele e ouça a funcionária para comparar com o áudio que veio. Fala o CNPJ, fala o RG dele, fala o nome dele, e não era ele. E é gritante a diferença de voz. Uma gravíssima violação LGPD, né? Começa por aí. Não, mas o LGPD é que eles usam para não te dar documentos. Tu não pode pedir o teu próprio documento. Mas o principal, Vicente, isso é uma coisa importante, tá? Tu tá falando, a gente tá falando assim, ó. Tenha a noção de que não está tudo certo. Não e que tá. o tempo inteiro tu tem que buscar métodos de auditoria e correção. Para tudo. Parte fiscal, teus recebíveis, as tuas gôndolas, que o colega antes estava falando ali de como provisionar. Tudo dentro do mercado é essencial porque a margem é muito apertadinha. A gente sabe que qualquer supermercadista que trabalha certo, que trabalha num ritmo bom, ele cresce invariavelmente. Na pandemia foi uma excelente oportunidade. Mas nós, brasileiros, nós não temos essa cultura de auditoria, de auditar as coisas que nós estamos fazendo. A gente entrega tudo com o meu contador, tudo com o meu advogado, tudo com o meu financeiro e buscar uma opinião de fora, buscar um certo embasamento, olhar um canal no YouTube, às vezes um vídeo no Instagram, as redes da Rave, as nossas redes, é definitivo para o sucesso. É em 0,5%, em 1,5%, em 2% que tu vai fazer a diferença daquele cara para ser melhor do que ele amanhã. É isso que vai te fazer crescer. Perfeito. O assunto é longo, né? É longo, o Vicente, a própria Raquel já participaram várias vezes, sempre contribuindo com o setor com informações relevantes, atuais e às vezes preocupantes, mas com soluções, que isso é bom. Agradeço, Leonardo. Obrigado. Se vocês quiserem fazer uma colocação final, alguma dica, fique à vontade. Leonardo, começando com você. Fique à vontade de dar aquela dica de ouro para o nosso setor. Dica de ouro é a seguinte, 90% das empresas pagam imposto a mais sem saber. Faça uma verificação, saiba que existem muitas alternativas importantes, tanto para frente, quanto para buscar 5 anos, no caso do imposto, que é 5 anos, infelizmente, a gente não tem a sorte dos recebíveis. Tá? E, gente, principalmente, tenham em mente o seguinte, contratem profissionais abertos a serem auditados, que tenham, assim, vamos dizer, a simplicidade e a humildade de dizer, não, pode ser que a gente efetivamente tenha se passado em algum momento e a gente permite que você olhe, mas com todo o respeito, com todo o cuidado, com toda a reputação do mercado. É isso. Audite-se. Perfeito. Vicente, por favor. A gente tenta sempre se aprimorar, né? Ser um profissional, é isso que o Leonardo disse. Temos que contratar profissionais específicos hoje para as áreas, porque eles têm hoje uma grande máquina, eles têm todo o dinheiro, todo o porte, eles são mais que bancos hoje. A própria União Europeia tem reclamado na Europa que os cartões não passam as informações corretas. É isso que eu estou falando. Você não recebe o relatório com os descontos, você não recebe o relatório com as taxas. Você tem uma falsa impressão do valor e se confunde no débito. Eu pago em lote.
E muitas vezes você não sabe nem o que seu caixa está passando. Teve um caso lá que ele dizia, não recebo tal bandeira, e eu estava com o relatório da bandeira pagando ele, que ele achava que os caixas estão lá embaixo passando e você não sabe. Então, contrate profissionais, faça auditoria. Às vezes até o próprio cliente que a gente agora a gente está com um caso lá, faz 5 anos voltou o cliente, tem coisas de novo para ver, tudo muda, eles não pararam, e assim como houve a oportunidade do supermercado crescer, quem mais cresceu foram os bancos e as máquinas de cartão. Então é necessária a auditoria, é necessário esse acompanhamento tributário, é necessário essas mudanças, a gente tem que se adequar, a gente tem que se adaptar, a gente tem que dar andamento, porque o Banco Central hoje não quer fiscalizar, os órgãos reguladores não querem, a ideia do Open Bank é o próprio mercado se regular. Se o próprio mercado tem que se regular, nós temos que regular eles. Então, a gente está aí à disposição, agradecer mais uma vez ao Fabiano, ao seu Clóvis, ao Leonardo, por essa oportunidade e que a gente continue podendo sempre participar das feiras e tudo mais. Nós que agradecemos, e agradecemos vocês, fique sempre à vontade de fazer seus comentários. O Vicente, a Raquel, o Leonardo estão aí à disposição para que vocês tirem todas as suas dúvidas. Aqui embaixo vai estar aparecendo o QR Code da RAV, os contatos para vocês se comunicarem com eles. Então, a programação continua. Até daqui a pouco, pessoal.